Amados irmãos, mais uma vez nos reunimos para estar em conjunto tratando de uma grande homenagem. Hoje nós vamos falar daquela que é para nós um farol luminoso, um exemplo do lado feminino da nossa humanidade. Nós estamos falando de Clara de Assis, nascida em 1194 em Assis, e desde pequena já tinha aquele sentimento de ligação com os seus irmãos, um espírito luminoso que veio numa santa missão. Aos 13 anos, ela ouve um sermão de Francisco, seu irmão maior, e descobre a sua verdadeira vocação, tudo o que ela já sentia no coração pelos seus irmãos menores, doando parte das suas refeições e tratando a todos como verdadeiros irmãos. Ela então define como a sua grande meta, o grande objetivo da sua vida. Ao completar 18 anos, ela foge de casa, contrariando a vontade da família, e vai a Francisco de Assis para prestar os seus votos de pobreza. Francisco corta os seus lindos cabelos e ela troca suas vestes luxuosas por aquela veste humilde e simples dos franciscanos e se torna a primeira franciscana que nós podemos ter e conviver. A família tenta buscá-la, tenta forçá-la a retornar, mas na sua dedicação a Jesus, ela se firma nas orações e não retorna. Depois dela, suas irmãs também se aproximam. Uma delas, de nome Catarina, que passará a se chamar Inês, é forçada a retornar, mas as orações de Clara fazem com que haja um enorme peso e resistência na atração, na retirada daquela menina, e ela então permanece no convento. Depois de ter passado por alguns outros conventos, elas vão finalmente para o santuário de São Damião, onde então a futura ordem das Clarissas começa a se desenvolver. A emoção de Clara na ligação com Jesus, a sua ligação de orações e de identidade com a vida do Evangelho faz com que ela tenha uma enorme capacidade de vibração. São atribuídos a ela grandes milagres. Por exemplo, uma das irmãs, quando encontra as panelas vazias e sem nada com o que comer, dirige-se a Clara desesperada, preocupada com aquilo. E Clara diz a ela com a tranquilidade que Deus proverá. Para grande surpresa da irmã, os pãezinhos, que eram tão poucos, servem para dar alimento a todas elas, que já eram um número grande de irmãs na ocasião. Outra grande celebração que se faz é quando os sarracenos invadem Assis e se propõem a saquear o mosteiro, saquear o convento. Clara, simplesmente com a sua presença e levando o ostentório à frente, enfrenta os sarracenos e com a sua força, com a sua energia, com a sua fé, faz com que eles tremam e saiam sem nada cometer. Ela é a fundadora das chamadas senhoras pobres, que se espalham pelo seu exemplo por toda a Europa. Ela é efetivamente o lado feminino dos franciscanos que permanecem até hoje. Clara vem a falecer em 1253, praticamente aos 60 anos de idade, uma vida dedicada aos pobres, dedicada ao serviço e, acima de tudo, à vivência do Evangelho, como criatura de humildade, de serviço, de ligação com o seu amado Jesus. Esse amor de Clara por Jesus era algo que nós aqui na nossa materialidade dificilmente chegamos a compreender. Ela tinha verdadeira compaixão pelos pobres. Pretendia, assim, viver a mesma leitura do Evangelho que o nobre irmão Francisco fazia, sintonizando-se completamente com o Divino Mestre, numa ligação que exemplifica para nós o verdadeiro entendimento do lado feminino do ser humano. Extrapola todas as nossas
condições de entendimento desse amor material que nós vivemos com alguma facilidade. Clara vivencia e exemplifica o amor espiritual, o amor que permanece para sempre, o amor que as mantém todas puras e diretamente ligadas ao seu coração magnânimo, o coração do Mestre Jesus. Essa condição faz com que Clara tenha também um ascendente muito grande sobre todos os espíritos. A sua exemplificação da vida verdadeira toca as nobres da Europa. Um dos melhores exemplos é a da Inês de Praga, tornada santa depois, rainha dedicada a se casar com o imperador da época, que resolve seguir os mesmos propósitos e a vida humilde de Clara, contrariando, imaginemos nós, toda a corte do seu reino, contrariando toda a sua potência de riqueza, todo o lado majestico possível que o ser humano idolatra tanto. Mas Inês segue os conselhos de Clara e permanece ligada a ele. As cartas de Clara a Inês traduzem a espiritualidade desse grande espírito que nos visitou e exemplificou o lado feminino do franciscanismo acima de tudo. Numa visita que Divaldo faz a Assis, Joana de Ângeles dá a entender ter sido ela uma das encarnações dela, ter sido Clara de Assis. Para nós espiritualistas, é um grande reconforto, é algo que nos indica a constante evolução dos espíritos já tão iluminados, já missionários dedicados a nos fazer ver as verdades espirituais, como devem interagir e serem vividas por nós. Nós sabemos do Evangelho, conhecemos a palavra, conhecemos a letra, mas podemos dizer que vivemos o Evangelho? Certamente estamos bastante ainda distantes dos exemplos desses missionários e missionárias que iluminam o nosso caminho. Mas é tão bom poder ver que existe essa trilha a ser seguida, a ser manifestada em nós. É algo que nós podemos conquistar com o nosso esforço. O amor de Clara por Jesus nas suas orações, nas suas meditações, se transforma em algo quase que palpável, sentido, vibrado. Tão profunda é a sua ligação. E nós entendemos, olhando pelo lado da espiritualidade, que a sua frequência vibratória atinge níveis muito elevados, se torna então quase que uma identidade com o nosso Mestre. Como o apóstolo Paulo dizia, certamente Clara poderia dizer também: não é mais ela quem vive, e sim o próprio Jesus que vive nela, nessa ligação. Uma beleza podermos ver nas cartas e nos textos que Clara deixa escritos esse amor que mostra o seu crescimento, a sua espiritualidade desenvolvida ao longo de uma vida de dedicação. Na nossa Umbanda, Clara é a mãe Oiá, também atenta ao tempo, também atenta a que o caminho da fé seja bem seguido pelos seus filhos, para que eles não se fanatizem pelas religiões, mas sim se espiritualizem, fiquem ligados, na verdade, a essa grande exemplificação viva. Para nós, cabe a gratidão, a demonstração de que esse caminho de luz vivido no franciscanismo, por Clara e por todos os irmãos e irmãs que vêm trilhando esse caminho, serve para nós como verdade e vida. Nossa Mãe Maria, Joana de Ângeles, nossa Irmã Dulce, nossa Madre Teresa e tantos outros espíritos em roupagem feminina doam-se completamente e demonstram o domínio sobre as suas encarnações missionárias. Gratidão e mais gratidão por esse amor vivo que nos é entregue permanentemente, sempre que nós estamos associados às suas frequências, que nós nos colocamos em oração pedindo o seu auxílio, elevando os nossos pensamentos a todas essas falanges de espíritos
que, manifestadas no ambiente feminino, nas encarnações femininas, nos ensinam a vida verdadeira. São espíritos magnânimos, são grandes exemplos de vibração do Evangelho em nós. Que eles possam estar conosco sempre, sustentando a fé e a vida que nós colocamos em movimento, esse mesmo amor pelos nossos irmãos, que possamos acolhê-los sempre lembrando que existem espíritos que traçaram esse caminho com toda a felicidade da sua elevação. Viva Clara de Assis, viva São Francisco, que assim seja. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Graças a Deus.